Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queremos agora então acolher a palavra de Deus que nos foi proclamada. O ritual da liturgia, da Eucaristia é tão belo, tão profundo, prepara o nosso coração, escutamos a palavra, sobre ela nós somos e meditamos, depois tudo isso oferecemos a Deus e Ele mesmo se dá a nós, o seu corpo e sangue na Eucaristia. E nessa ocasião tão bela, quando celebramos com toda a igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo, o martírio de Pedro e Paulo que deram a vida por Jesus Cristo e por a igreja. E hoje, por causa disso,
e de Pedro, primado de Pedro, a primícia da fé, rezamos também pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E nesse dia também, então, confirmamos nessa fé, irmãos e irmãs que estão aqui. Olha, vocês foram privilegiados. Não que as outras também não sejam importantes, mas essa é para anotar na agenda, né? Anotar no coração, na mente. Fui confirmado na fé no dia que Pedro professou a fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, uma celebração, uma data muito bela, né? Sabemos que historicamente, dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, de modo particular, se coloca essa celebração no domingo, justamente para que todo o povo de Deus possa participar e celebrar. Antes de tudo, queria fazer 3 pensamentos a partir da palavra de Deus também nesse contexto. Do Evangelho, tantas coisas belas, mas na liturgia e nessa solenidade, lembrar e recordar aqui aquilo que é o fundamento, a base, a pedra que sustenta a nossa fé e a fé da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra vou construir a minha igreja. Sabemos que aqui é o início da igreja com a comunidade dos 12. A eles foi perguntado quem era Jesus. Depois, claro, confirmado pela paixão, morte e ressurreição. E na solenidade de Pentecostes, que inclusive recordamos no ritual do sacramento da confirmação. Como em Pentecostes, vocês hoje recebem o Espírito Santo. E essa resposta, como diz Jesus, que não veio da carne humana, mas veio da revelação de Deus. É dom de Deus. Pedro afirma então aquilo que é a base, o fundamento. A nossa fé e a nossa igreja se fundamenta na fé em Jesus Cristo. A pedra que nos sustenta é a fé de Pedro, dos apóstolos, depois dos seus sucessores, e a nossa fé. A pedra angular é Jesus Cristo, ele mesmo diz, depois as cartas apostólicas dizem também. E nós formamos esse edifício, pedras vivas sobre a pedra viva que é Jesus Cristo. Sobre ti construirei a minha igreja, nessa fé. E é a nossa fé que constrói a igreja. Por isso, desde a fé no dia do nosso santo batismo, a fé, confirmação da fé. A linguagem do sacramento da crisma se atualizou. Sacramento da confirmação na fé. Aqui como sinal sacramental. Depois no dia a dia, na nossa vida da fé. O Pai te revelou. Tudo que ligares a Pedro, aos 12 e à igreja, é confiada então essa corresponsabilidade. Por isso que no dia do crisma vem o bispo, sucessor dos apóstolos. Ele pode até delegar para um sacerdote, mas é sempre ele, o bispo pastor, que aqui representa os apóstolos, que vem confirmar na fé. E dizer, vocês fizeram e fazem esse caminho. Então essa presença também do pastor é para confirmar essa unidade e comunhão. Então no coração de vocês, do nós todos, essa alegria. Por isso que hoje nós rezamos pelo Papa. Porque o Papa é sinal da nossa unidade e comunhão. E quem está com o Papa está com Cristo. E quem está com Cristo certamente está no caminho da salvação. Tudo que ligares, essa unidade e essa comunhão. Por isso vamos rezar pelo Santo Padre o Papa. Rezar pela sua vida, sua saúde, o seu ministério. Rezar por aqueles que são sucessores também, colaboradores do Papa, ele que nomeia
né? E através dele somos ordenados os bispos, para que possamos manter firme e digna essa fé. O Papa tem a responsabilidade de manter a integridade da fé. Nós dizemos esse depósito da fé, essa herança que vem da Sagrada Escritura, que vem da tradição da igreja e que hoje é aquela que nos sustenta. Vejam que belo. Daquela palavra que parece tão simples, ali está toda a nossa vida e a nossa história eclesial. Tu és Pedro. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias. É o Filho do Deus vivo, Deus que continua presente. Em segundo lugar, esta fé tão maravilhosa que Pedro e os apóstolos professaram, até o testemunho da morte, do martírio. Tiveram também as suas provas, Pedro teve a sua negação, conhecemos bem. Muitos, em alguns momentos, fraquejaram, mas até o fim deram a prova da sua vida. E eu sempre me pergunto, por que nessa solenidade, a liturgia tão bela da igreja, coloca os textos de Pedro e Paulo na prisão? Há tantas coisas na escritura de Pedro e Paulo, é só ler os Atos dos Apóstolos, né? De Pedro, ler os Evangelhos, ler a carta de Pedro, as cartas de Paulo, como a Timóteo. Quantas coisas belas que esses apóstolos e os outros fizeram. E por quê? São colocados esses dois textos da prisão. Os dois estavam presos. Estavam próximos de dar a vida por causa de Cristo. Qual é o segredo, né? Se perguntem e nos perguntemos. E no coração, na exegese, como a gente diz na teologia, tem um significado muito belo, que está no final das duas cartas. Esses dois grandes apóstolos que deram a vida, né? Paulo não faz parte do grupo dos 12, mas é considerado, ele mesmo disse, como o apóstolo dos gentios, das nações, o grande evangelizador, as primícias da fé. Qual é a razão? E eis aí, aquilo que nós como igreja e como cristãos católicos devemos todos alcançar. Pedro foi libertado miraculosamente. 4 grupos, 4 cadeias, 4 soldados, correntes, isso é uma coisa impossível humanamente. E aí vem o sentido dessa solenidade. O que é a vida de um apóstolo? Mas a vida de nós, como discípulos, apóstolos de Jesus Cristo. E Pedro diz assim, agora eu sei. Como é difícil chegar àquele momento que a gente diz, eu sei que foi Deus que enviou o seu anjo para me libertar. Essa é a maturidade da fé. É a prova da fé. Por isso está aqui. Quando Pedro, depois de tudo que passou, que viveu, da vida que deu pela igreja, do que construiu, lá, aquilo que ele disse lá, tu és o Messias, agora se realizou. Verdadeiramente, agora eu sei que foi ele. A minha vida, o meu ministério, as minhas lutas, a minha evangelização, essa igreja que foi se formando nas comunidades, agora eu sei. É Ele é o nosso Deus. Foi Ele quem Jesus Cristo nos salvou. Agora eu sei. Agora eu sei. Por isso, é um grande apóstolo. E é isso que todos nós somos chamados. Na nossa vida, eis aí o caminho, a iniciação à vida cristã. Quando cada um de nós no seu dia a dia, diante de tantas realidades, conflitos, desafios, o nosso testemunho no meio desse mundo, quando cada um diz no seu coração, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que é Ele e o seu Espírito que me conduz. Eu sei que é pela minha fé que eu vou adiante. Eu sei que tudo é graça, tudo é dom. Eu sei que a minha vida, os meus talentos, os meus dons, é tudo para o bem, para a unidade, para a fraternidade. É isso.
O que é a vida plena? Agora eu sei. E não é fácil chegar agora eu sei. Porque muitas vezes confiamos em nós, eis aí o individualismo, o consumismo. Muitas vezes somos donos das coisas e das pessoas, nos sentimos senhores, né? Senhoras das coisas do mundo. Tudo parece estar em nossas mãos. Mas quando vai chegando a hora, a gente diz, não, eu sei. Tudo é graça, tudo é dom. Então, em segundo lugar, vamos pedir essa, eu digo assim, serenidade de Pedro. Que certamente, quando ele saiu da prisão, foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Sabemos na Sagrada Escritura que Deus se serve dos seus anjos para os grandes momentos. Agora eu sei. Confirmou tudo aquilo que eu preguei, aquilo que eu anunciei. E quando é que a gente na vida vai passando por isso? Basta ver os momentos de sofrimento, por exemplo, de dor, de perda, de fracasso. Quando nossas capacidades não resolvem, quando a sociedade ainda temos que caminhar muito para viver o amor sem a violência, ali está Deus. Agora eu sei. Vamos pedir essa graça para que no dia a dia a gente possa dizer, desde manhã até a noite, eu sei que Deus está comigo. Terceiro lugar, o que diz Paulo, por isso que está aí o texto da carta aos Timóteos. Terminei, combati o bom combate. Olha que o combate de Paulo não foi pouco. Né? Que combate essa vida, mas guardei a fé, a fé, a fé, a fé de Pedro, a fé em Cristo, a fé na igreja, eu guardei a fé, eu guardei. Como é bom chegar a essa constatação, a graça de guardar a fé, a fidelidade, a fidelidade. Por isso também lá no final do texto, tão belo, a carta de Timóteo é tão bonita, Pedro diz assim, agora eu sei, a mesma coisa, o Senhor esteve comigo, me deu forças, foi por meio de mim que Ele fez levar a mensagem do Evangelho, para chegar e glorificar a Deus a vida plena, eu sei. Eu sei que em tudo isso Deus esteve ao meu lado. E aí nós, como igreja, hoje, junto com o Papa, os bispos, a nossa igreja, a nossa comunidade, eu sei que Deus está conosco. Essa é a nossa igreja. A ela eu pertenço, eu amo essa igreja. Eu amo meus irmãos e minhas irmãs, a fraternidade. Eu vivo a minha fé, a Eucaristia, o perdão, a misericórdia. Eu sei que Ele esteve do meu lado. O grande Paulo, com tudo que ele fez, com tudo que ele escreveu, está ali na Sagrada Escritura. Cada texto de Paulo, né, é uma revelação desse amor de Deus, de Jesus Cristo. Eu sei que Ele esteve comigo, pode ficar tranquilo. Não se perturbe o vosso coração. Ele me deu forças, foi Ele que me dá forças. Então, essas expressões dizem o sentido litúrgico, mas também espiritual. O que é fundamental na vida da fé? Que sustentou Pedro e Paulo, sustentou os apóstolos, sustenta a igreja e sustenta cada um de nós. A nossa fé em Cristo. A certeza que Deus em Cristo, pelo seu Espírito, caminha conosco. Nos dá força, nos anima, nos sustenta, nos leva adiante, nos faz ser missionários, nos faz amar, nos faz servir. Vamos pedir hoje essa graça para que tenhamos. Estar na prisão não é fácil, né? Certamente nem Pedro, nem Paulo, e quanto eles sofreram na prisão, né? Tolhidos do anúncio do Evangelho, até que juntos em Roma, né, deram a vida por Cristo, um crucificado, outro, né, decepado a cabeça. Estão lá as basílicas em Roma, né, onde também se conservam seus restos. Juntos deram a vida no coração daquele império, mas no coração também da igreja. E lá hoje está o Santo Padre, e lá estão os papas, né, que foram sinais visíveis de toda a igreja, estão também lá sendo esse sinal. Vamos pedir essa graça, essa paz, essa serenidade. Solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, mártires,
testemunhas, colunas da igreja, o fruto da pregação deles, dessas primícias da fé, somos nós. Vamos elevar gratidão a Deus, gratidão à nossa igreja, gratidão porque a igreja, através do Papa, dos bispos, depois dos sacerdotes e da comunidade, nos ajuda a manter firmes na fé, fidelidade da fé. E vamos dizer hoje, como disse Pedro e como disse Paulo, eu sei que o Senhor esteve ao meu lado. Eu sei que o Senhor está do meu lado. Vamos dizer, eu sei que o Senhor está do meu lado. Ele me dá forças, Ele me dá força e me faz caminhar, e me faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.